Fala galera, beleza? Rangel aqui com vocês para dar continuidade à aula de citologia. Na aula de citologia, a gente já tem um vídeo gravado sobre a célula procarionte e agora a gente vai falar sobre a célula eucarionte animal. A célula eucarionte já é uma célula absurdamente mais complexa do que a célula procarionte. Se você lembrar um pouquinho da célula procarionte, vamos dar um play aqui rapidinho. É uma célula que tem o citoplasma, basicamente só um tipo de organela. Essa organela se chama ribossomo. O ribossomo é uma organela não membranosa, presente na célula procarionte. E quando tem uma coisa muito complexa, são vários ribossomos juntos, lendo o mesmo RNA mensageiro, chamado de polissomo. Mas o ribossomo e o polissomo são organelas não membranosas que a célula procarionte tem. Quando a gente olha o desenho de uma célula eucarionte, poxa, já é uma estrutura muito mais complexa. Primeiro, aqui está a cromatina. Cromatina é a estrutura onde o DNA está inserido, né? Uma vez que o DNA se enrola em proteínas estruturais de nome histona, em células eucariontes, ou aí na célula procarionte. Bem legal falar disso aqui rapidinho. Se a célula procarionte é de eubacter, só tem DNA aqui. Quando a gente fala de nucleóide, DNA, é só DNA mesmo. Se fosse uma célula arqueo, teria DNA enrolado em histonas. É uma das diferenças principais que afastam um grupo de outro quando a gente fala de seres procariontes. Mas quando a gente fala de ser eucarionte, a cromatina contém o DNA envolvido em histonas, proteínas estruturais. Além disso, um nucleolo, um acúmulo de RNA ribossômico aqui no meio para formar ribossomos. E o mais importante, o DNA é separado do resto da célula. Separado por quem? Por uma membrana nuclear, que no desenho está em roxo. Essa membrana nuclear isola o DNA do resto da célula em si, fazendo com que a célula tenha um núcleo verdadeiro. Olha o núcleo aqui presente, tá vendo? Em vez de um nucleóide, o DNA disperso no citoplasma, o núcleo verdadeiro existe, onde a cromatina, DNA mais histona, nucleolo estão envolvidos por uma membrana, a membrana nuclear, a cariomembrana ou a carioteca, isolando o material genético do resto do citoplasma da célula. E no citoplasma você encontra uma série de organelas. E cada organela, obviamente, com sua função específica. Beleza? Pô, Angel, você vai falar de cada uma delas? Vamos falar assim. Mas vamos fazer assim, Em vez de a gente falar de cada uma delas, falar de todas elas juntas de uma vez, eu vou mostrar para vocês, tá aqui no slide de resumo, a função de cada uma delas resumida. Beleza? Só que depois da célula vegetal, cada organela aparece com calma. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou falar das organelas de maneira isoladas, das células animais e da célula vegetal. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Essa é a célula eucarionte animal. É uma célula que, além do núcleo, tem um citoplasma absurdamente rico em organelas membranosas. O que é organela membranosa, Rangel? Uma organela formada por membranas celulares, por membranas plasmáticas, por membranas que tenham origem lipídica, lipoproteica, na verdade, vacúolos, bolsas de membrana, formando as organelas. Quem são elas? Primeiro, os retículos endoplasmáticos. Deixa eu usar o apontador aqui para bonitinho. Os retículos endoplasmáticos. Os retículos endoplasmáticos são dobras imensas que existem na célula, que tem duas estruturas principais. Os retículos endoplasmáticos rugosos e os retículos endoplasmáticos lisos. A diferença entre eles nos rugosos, existe um bando de pontinho, que se você olhar com calma depois do seu computador, você vai identificar. Já no retículo liso, esses pontinhos não existem, não aparecem. Então, as vesículas, as bolsas de membrana, não têm os pontinhos chamados de ribossomos no retículo liso. No retículo rugoso, aí sim, aí os pontinhos já vão aparecer. Beleza? Outra estrutura membranosa bem complexa da célula é o complexo de Golgi, formado por bolsas de membrana com funções bem específicas, que eu já vou falar com vocês. Existem outras bolsas de membrana, como, por exemplo, o lisossomo e o peroxissomo. Aqui estão as mitocôndrias, organelas também membranosas presentes na célula. Além deles, o centrossomo, que é uma estrutura não membranosa, formada por proteínas. Ele é formado a partir de uma estrutura de nome centríolo, falaremos com calma depois. Parece um Tzinho aqui que ajuda na divisão celular. E as estruturas que formam o citoesqueleto. As estruturas que formam o citoesqueleto dão forma à célula. Se eu pedir para você pensar no formato de uma célula muscular, no formato de uma célula nervosa, no formato de uma célula qualquer do corpo,
Essa forma que existe se deve ao tal do citoesqueleto. Outra coisa, o citoesqueleto é fundamental porque ele permite a ciclose celular. O que é isso? As organelas citoplasmáticas do interior da célula não são estáveis. Por esse desenho, essa mitocôndria está aqui. Ó. Daqui a 10 minutos, se a gente olhar o mesmo desenho, vai estar no mesmo lugar. É um desenho. Mas se fosse uma célula viva, daqui a 10 minutos, essa mitocôndria podia estar aqui. O complexo de Golgi tem andado para baixo. Essa mitocôndria aqui de trás tem vindo para frente. E tudo dentro do citoplasma se movido. Esse movimento citoplasmático, que acaba movendo também as organelas, se chama ciclose celular e deve-se muito ao citoesqueleto. Beleza? Um cara que eu quase esqueci, acabei quase não falando, é o flagelo. É uma das estruturas de locomoção que uma célula eucarionte animal pode possuir. Beleza? Então agora vamos falar dessas organelas com calma. Ah, faltou aqui, ó. Quase que eu pulei. Ribossomas. Os ribossomos fazem síntese de proteína. Ué, Rangel, quem faz síntese de proteína na retícula endoplasmática rugoso? Também. Só que se a proteína for fabricada pelo ribossomo livre na célula ou pelo retículo, ela tem um destino final diferenciado. Quando falarmos de cada organela, eu falo desses destinos diferenciados, então. Tudo bem? Vamos andando aqui um pouquinho para falar das organelas em si. Começando com o ribossomo 80S. O ribossomo 80S ele é formado da mesma forma que o 70S por duas subunidades. Uma subunidade maior, a 60S, e uma menor, 40S. A 60 e a 40, quando se juntam, nós já sei matemática, 60 mais 40 dá 100. Uma parte da 40 se perde, ou desaparece, ou não dá para ver, e aí vira a estrutura 80S do ribossomo. Esse carinha amarelo que você está vendo aqui é o RNA mensageiro. É ele que vai ser lido pelo ribossomo para a formação da proteína nova. Entende aqui, por favor. Você está vendo um RNA mensageiro e 6 ribossomos. Na verdade, não são 6 ribossomos. É o mesmo ribossomo em 6 momentos diferentes. Aqui ele está começando a fabricar a proteína. Quanto mais para o lado ele anda, maior fica a sequência de aminoácidos da proteína que ele está formando, até que lá no finalzão já tem um complexo de aminoácidos, um polipeptídeo, que vai dar origem à proteína no final do processo. Então, o ribossomo anda pelo RNA mensageiro para sintetizar a proteína no organismo. Detalhe, toda vez que uma proteína é fabricada pelo ribossomo 80S livre no citoplasma, o que você vai ter é uma proteína do próprio citoplasma também. O ribossomo 80S fabrica proteínas livres do citoplasma. Beleza? Próximo organela, complexo de Golgi. Quem dera que o nome complexo de Golgi fosse só por ele ser complexo, né? Mas na verdade é porque ele tem uma complexidade enorme de funções também. O complexo de Golgi são várias bolsas de membrana. Imagina várias bolhas. Uma bolha, outra bolha, todas achatadas, umas sobre as outras. Parecem pequenas cisternas ou bolsas membranosas formando o complexo de Golgi. Dessas bolhas podem sair pequenas vesículas. Se vocês estão vendo, parece que está se dissolvendo, saindo gotícula. Essas gotículas são liberações de vesículas do complexo de Golgi. Você já vai entender qual é a função dela. Olha só. Que função o complexo de Golgi tem? O complexo de Golgi ele produz vesículas de secreção, pequenas bolhas de membrana que vão em direção à membrana celular para exportar alguma coisa que a célula produziu. Ele armazena substâncias para você. Como assim armazena substâncias? Podem ter moléculas que sua célula precisa guardar e não tem aonde. Elas vão ficar guardadas onde? Dentro do complexo de Golgi. Um exemplo é o glicogênio, um polissacarídeo de reserva energética que seu corpo produz. Bem, o glicogênio é sintetizado aonde? No próprio complexo de Golgi. Mas como? O complexo de Golgi tem como função sintetizar polissacarídeos. Então ele pode pegar várias glicoses, aglomerar, 30 mil aproximadamente, formar uma molécula altamente ramificada que fique armazenada nele, para ser usada quando necessário. Então ele produz o glicogênio e pode armazená-lo também, função do complexo de Golgi. Quando células vegetais vão se dividir, diferente de uma célula animal, que cresce primeiro e depois a membrana estrangula o citoplasma separando em duas, na célula vegetal a parede celular limita o crescimento. Na verdade, separação. Quando uma célula vegetal vai se separar, ela não pode simplesmente quebrar em duas. Tem que aqui no meio ser formada uma barreira, uma parede nova. E quem começa a formar essa parede nova é o complexo de Golgi. A parede celular de vegetais é formada por celulose. E essa celulose é um polissacarídeo, sintetizado no complexo de Golgi e lançado para o meio da célula vegetal, para o meio da estrutura, para formar a parede nova. A estrutura que começa a formar a parede nova de uma célula vegetal durante uma divisão celular
se chama lamela média. Aqui no Golgi também são formadas proteínas glicolizadas, uma proteína com pequenos pedaços de glicídios, que são as chamadas glicoproteínas, bastante famosa por estar presente na membrana celular, fazendo parte de uma estrutura de nome glicocálix. Beleza? Proteínas são sintetizadas ou nos ribossomos livres ou no retículo endoplasmático rugoso. Quando o retículo endoplasmático rugoso sintetiza uma proteína, ele envia a proteína para o complexo de Golgi, para o complexo de Golgi fazer um processamento, formar a estrutura terciária ou quaternária da proteína. E aí, com essa estrutura formada, a proteína que passou pelo Golgi ou vai ser exportada da célula, jogada para fora da célula, ou ficar na membrana, ou ficar dentro de uma outra organela originada pelo Golgi. Beleza? Golgi forma lisossomo e peroxissoma, aqui embaixo. Começou a surgir essa barrinha me incomodando aqui. Lisossomo e peroxissomos, que são organelas importantes, que a gente vai falar a função com calma daqui a pouquinho. E a última estrutura importante que o Golgi também forma são os acrossomos. Apareceu o chatão ali na história. Estou levantando aqui para ele sair. O acrossomo é uma bolsa de membrana presente na cabeça do espermatozoide. Para que ele serve? Para liberar enzimas que vão digerir a proteção do ovócito secundário para a fecundação conseguir acontecer. Por isso que o Golgi é tão importante para o nosso organismo. Olha a série de funções que esse amiguinho tem. Galera, dá uma olhada no funcionamento dele básico aqui na história. Aqui essa célula está mostrando para vocês o núcleo celular. Esse cara aqui é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, lotado de ribossomos, sintetizando proteínas. Olha as proteínas aqui embaixo. Essa proteína é lançada por uma vesícula de transporte até o complexo de Golgi. A vesícula de transporte se liga ao complexo de Golgi numa região chamada de face cis. A região do complexo de Golgi que está voltada para dentro da célula, apontando para os retículos. É onde se liga a vesícula de transporte. A proteína entra no complexo de Golgi, é processada, pode perder pedaços, pode ganhar glicídios, pode ser dobrada de formas diferentes. E nas cisternas do Golgi, depois do processamento, elas acabam sendo empacotadas em vesículas de secreção que vão ser lançadas em direção à membrana celular para exportar uma molécula para o meio externo, ou para ficar na membrana, por exemplo. Ou aqui podia ser um lisossomo cheio de enzimas. Ou seja, a face trans do complexo de Golgi elimina a proteína já processada para o meio externo, para a membrana ou para a organela, a partir de pequenas vesículas formadas na face trans desse carinha aqui. Beleza? Apareceu uma coisa que não deveria aparecer, mas a vida segue e ninguém viu nada. Gente, olha só, uma última forma de mostrar o Golgi para vocês é mostrando a secreção pancreática da insulina. O pâncreas é um órgão abdominal nosso que tem função exócrina e endócrina. Fabrica suco pancreático para digestão no intestino e insulina para a circulação sanguínea. No pâncreas, as células da região secretora de insulina, secretoras de hormônio, região chamada de células ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, essas células são muito ricas em retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque a insulina é um hormônio proteico, assim como o glucagon também. Esses dois hormônios proteicos são fabricados nos retículos. Do retículo ele é enviado ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi processa a estrutura básica da proteína, forma a insulina de verdade, libera vesículas de secreção que vão migrar para a membrana para expulsar a insulina lá para a circulação sanguínea. Ou, se for num processo simples de digestão, vão produzir as enzimas do suco pancreático, as enzimas que fazem digestão, liberar para o Golgi, e o Golgi vai secretar essas enzimas lá no duodeno, na primeira região do intestino delgado, onde ocorre a digestão. O retículo endoplasmático rugoso sintetiza a proteína, o complexo de Golgi vai acumular e vai processar a proteína, liberando vesículas de secreção que vão à membrana secretar a substância. Essa célula é cheia de mitocôndria, tá vendo? Porque esse processo demanda muita energia pelo movimento que está ocorrendo no interior do citoplasma. Beleza? Galera, isso aqui a gente vai dar uma quebra, um corte na aula, porque senão a aula vai ficar muito grande. Então, o complexo de Golgi, a gente para a primeira parte falando das organelas da célula animal. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai falar da segunda parte das próximas organelas que existem na célula animal, então. Valeu, até a próxima. Não para de ver não, hein? Assiste o próximo, hein? Espero você lá.